Seja bem-vindo ao meu canal de teologia. Eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma breve reflexão sobre o Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 ao 25. Antes, porém, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a palavra de Deus possa alcançar sempre novos corações. O texto de hoje, ele é muito conhecido. É aquele texto no qual Jesus, ele entra no templo, pega um chicote e expulsa os vendedores ou cambistas do templo. Mas o que significa essa atitude de Jesus? E qual é o impacto dessa atitude na minha vida? Essas são perguntas que nós vamos tentar responder neste vídeo. Por isso eu convido você a assistir até o final. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu texto bíblico para a gente começar a refletir esse texto maravilhoso. No versículo 13, estou no capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 13 diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Vejam, importante esse versículo de número 14. Quem ele encontra no templo? Você pode até pegar e falar, achar assim, poxa, mas o professor, a sua leitura vai ser um pouco redutiva. Bom, eu não sei. Eu não sei quais pessoas estavam lá, se o templo estava cheio ou não. Mas as pessoas que o Evangelho apresentam são os vendedores. E qual é a função do vendedor? A função do vendedor é vender. Eles estavam no templo procurando os seus interesses. Eles estavam no templo buscando vender os animais. Aqui no caso, as ovelhas e os bois. É importante isso. O texto bíblico não fala para nós que o templo estava cheio, mas ele fala, Jesus entrou no templo e viu os vendedores. Portanto, quem Jesus encontrou no templo? Jesus encontrou pessoas que não estavam interessadas no relacionamento com Deus, mas estavam usando o templo para realizar os seus interesses pessoais. É importante ressaltar que a festa da Páscoa é um momento econômico importante para o sumo sacerdote e para os sacerdotes da época, porque nela havia um fluxo muito grande de pessoas. Girava uma quantia significativa de dinheiro. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, 3 semanas antes da festa, já as primeiras barraquinhas, as primeiras lojas, vamos assim dizer, já começavam a ser montadas no templo. Então, era algo muito importante. A festa da Páscoa dava muito lucro. Vamos ver os versículos seguintes aqui. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Bom, então o texto apresenta Jesus fazendo um chicote de corda, começando a expulsar todo mundo. É importante ressaltar aqui que esse chicote de corda não aparece à toa na cena. Conforme o texto de Zacarias, lá no Antigo Testamento, o chicote de corda era sinal da atuação do Messias que veio restaurar as coisas. Então vamos lá. O chicote de corda é um sinal da atuação do Messias que vem restaurar as coisas. E aí, então, a gente precisa compreender que o templo perdeu o seu primeiro objetivo, o seu sentido primeiro. Jesus atuando com o chicote de corda, ele não quer anular o templo, mas ele quer resgatar a ideia principal ali, que ali não é uma casa de comércio, mas é uma casa de Deus. Você vai entender essa ideia de não anular a ideia de templo. Daqui a pouco mais vai existir uma substituição do templo, mas aguarde um minutinho só, por favor. Se você está interessado em saber sobre isso, fique até o final do nosso vídeo. É importante também ressaltar que Jesus ele expulsa os animais. Ora, isso daí invalida a festa da Páscoa. Por quê? Porque a celebração no templo precisa de animais. Se Jesus, então, expulsa todos os animais, ele está invalidando a celebração daquela Páscoa. Outro elemento que o texto fala aqui para nós é que Jesus também ele derrubou as mesas dos cambistas. Ou seja, existia ali um banco dentro do templo, onde trocavam-se as moedas. Afinal de contas, pessoas vinham de todas as regiões com dinheiro diferente.
Veja então que o Deus do templo já não é mais o Deus de Israel. O Deus do templo é o Deus do dinheiro. O Deus do templo é o Deus dos interesses próprios. Será que nós chegamos também ou nos aproximamos de Deus dessa maneira? Será que nós corremos o risco hoje de queremos nos aproximarmos de Deus somente pelos nossos interesses? Será que nós estabelecemos com Deus uma relação de troca? Achamos que podemos fazer qualquer coisa que de repente faça Deus olhar mais para nós? Ou faça Deus então se interessar pela nossa dor, pelo nosso sofrimento? Será que nós pensamos isso também? Bom, eu acredito que muita gente ainda entenda Deus dessa maneira. E se você é uma dessas pessoas que acha que pode fazer uma troca com Deus, manipular Deus, fique tranquilo, você não vai conseguir. Porque Deus é amor. O amor, nós não podemos comprar o amor. O amor de Deus por você é um amor que não precisa de mais nada, porque Deus já te ama inteiramente. A gente não precisa fazer malabarismos, né, espirituais para que Deus olhe para nós, porque Ele já olha, Ele já nos ama, Ele já está ao nosso lado, Ele já nos quer bem. Essa é uma ideia muito importante, porque muitas vezes nós confundimos a grafia de Deus. Pensamos que Deus precisa ser agradado, bajulado. Isso não é cristianismo. O cristianismo parte de uma relação profunda de amor, um intercâmbio de amor. O cristão é aquele que já está consciente de que Deus o ama com todo o amor que ele tem. Um amigo meu disse uma coisa muito interessante uma vez. Não é preciso que todas as pessoas do mundo morram para ficar somente você para que Deus te ame com tudo, com todo o teu amor. Deus já te ama, nos ama a cada um de nós. Continuando o texto aqui então, o versículo seguinte vai dizer, versículo 16, e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostra para agir assim? E ele respondeu, destruí este templo, e em 3 dias eu levantarei. E os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Lembra que eu havia falado para vocês que Jesus não é contrário ao templo, mas que haveria uma substituição do templo? O templo de Jerusalém aqui já não é mais o lugar do encontro com Deus. O templo agora é o próprio corpo do Senhor. E isso é muito interessante, porque o santuário de Deus é Jesus. E nós, que estamos ligados ao corpo de Jesus, também somos templo de Deus. O templo de Deus não é um edifício. O templo de Deus não é uma estrutura de paredes e cobertura. O templo, esse lugar é importante para nos reunirmos, para ouvir a palavra, mas o templo de Deus, aonde Deus mora, é na nossa vida, nos nossos corações. Isso significa, portanto, que nós também, como templo de Deus, não devemos carregar dentro de nós estruturas que impeçam as pessoas de encontrar com o Senhor. Isso significa que nós, como templo de Deus, ligados ao corpo de Cristo, cabeça da igreja, devemos viver a nossa vida, portanto, sem a proclamação do ódio, da indiferença, da mentira. Porque o que invalida o culto é exatamente a incoerência. Jesus achou que aquele culto era inválido porque aquele culto, embora estivesse direcionado para Deus, não tinha coerência com a vida, porque ao mesmo tempo que está direcionado para Deus, permite mentiras, opressões, violências, exclusões. Nós também, como templos de Deus, hoje, devemos viver a nossa vida não permitindo as mentiras, né, as notícias falsas que estão aí na moda, né, a fake news, a indiferença contra aquele que sofre, que morre, enfim, tudo aquilo que é contrário a esse templo do Senhor. Então, são 2 mensagens básicas aqui nesse vídeo. A primeira é, vamos nos relacionar com Deus pautados no amor e não nos nossos interesses. E Deus, que é amor,
vai saber entender o que é bom para nós. A segunda questão é, você é templo do Senhor. E você não é um edifício de pedra. Você é uma estrutura, né, viva. E nós devemos mostrar essa presença desse Deus vivo no mundo. E esse é o culto que Deus espera de nós. Mas, para que seja um culto coerente, é preciso então que nós, nesse tempo de Quaresma, deixemos de lado tudo aquilo que impede a visibilidade e a coerência desse tempo. Esse é o grande convite de Deus para cada um de nós. Seja um templo do Senhor no dia de hoje. Seja um templo do Senhor para que as pessoas vejam a beleza da sua vida renovada e, ao mesmo tempo, experimentem a vitalidade, a presença de Deus no nosso meio. Que Deus te abençoe, que Ele nos ajude a sermos esse templo do Senhor, esse edifício não de pedras, mas esse edifício vivo, capaz de acolher, de cuidar, de ser um lugar de diálogo, de fraternidade e de unidade. Deus o abençoe e uma ótima semana.